Diga assim: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Ela me dá direção, consolo, exortação, corrige o caminho, fala ao meu coração. Eu preciso, em nome de Jesus. Amém. Leia, abre sua Bíblia no Salmo 27. Salmo de Davi, Salmo 27. O título desse salmo é: Com Deus não temeremos. O salmo está dividido em 4 partes, 4 sessões, mas nós vamos ficar só com a primeira sessão. E eu quero ler todo o salmo para você entender o contexto. Salmo 27 diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Essa é a primeira parte do salmo. Segunda parte, você percebe que há uma mudança no tom da voz do salmista. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Então ele vai pedir e buscar, orar e buscar. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Por que ele quer morar na casa do Senhor? Primeiro, para contemplar a beleza do Senhor. Contemplar a beleza é contemplar a essência, a natureza de Deus, conhecer a natureza de Deus, como Deus é. Quando fala de beleza, a formosura do Senhor, né? E segundo, meditar no seu templo, meditar ou aprender no seu templo. Versículo 5: Pois no dia da adversidade, esse é o dia que nós estamos vivendo. Esse é um tempo de adversidade, não é um dia só, é um período, é uma faixa é um período de tempo. Adversidade. Ele me ocultará no seu abrigo, numa outra tradução diz no seu pavilhão. Daqui de cima eu observo os irmãos, vocês são como pequenas ilhas, sabe? Como se fossem pequenas tendas. E o pavilhão que Davi vai ser escondido é aquela tenda que fica no meio do acampamento. É a tenda real. É a tenda que, para chegar até ela, tem que passar por muitos soldados bem preparados. Então, Davi está dizendo: Deus vai me esconder naquela tenda. Vai esconder você também naquela tenda. Naquele lugar de segurança, naquele abrigo. Então, no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no interior do seu tabernáculo me acolherá. Aqui ele já está falando do santíssimo lugar, no seu tabernáculo, onde está a arca do concerto. É o lugar onde Deus se apresenta, né? Porque a arca do concerto era o maior símbolo da presença de Deus. Então Davi queria estar ali, bem pertinho de Deus. Ele me porá no alto de uma rocha, num lugar seguro, estável. Ele é esse lugar seguro. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Então ele quer ir para o templo, ele quer morar no templo, primeiro para conhecer a Deus, segundo para ter a proteção de Deus e terceiro para adorar a Deus. Esses 3 pontos. Agora vamos para a terceira parte do Salmo, versículo 7, muda o tom. Olha só: ouve, Senhor, ele começa a orar, ouve a minha voz, eu clamo, tem compaixão de mim, responde-me. Ele quer ser ouvido pelo Senhor. Olha o versículo 8, que coisa linda: ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. Buscareis, pois, Senhor, a tua presença. Olha o Espírito Santo chamando ele para orar. Olha, ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. Engraçado, né, irmãos?
Versículo 9: não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me deixes nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Olha só que coisa interessante: porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos meus adversários. Não me entregues à vontade dos meus inimigos, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. E agora vem a última parte do Salmo, que é o versículo 13 e 14. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração, espere, pois, no Senhor. Então, como eu disse para os irmãos, esse salmo, meus irmãos, o pano de fundo dele é a perseguição encabeçada por Saul, que durou mais ou menos 13 anos. Davi foi consagrado rei de Israel pelo profeta Samuel, quando era um menino, um jovem, um piá, 17 anos, mais ou menos. Quando o profeta Samuel foi enviado à casa de Jessé, o profeta Samuel foi lá para ungir um dos filhos de Jessé como rei no lugar de Saul, porque Deus tinha rejeitado Saul, porque ele era desobediente, porque Saul sempre fazia o que queria, nunca fazia aquilo que Deus mandava. Então Deus rejeitou ele. Lembra da teologia da obediência? As coisas só funcionam se a gente obedecer a Deus, sem questionar. Deus não tem que explicar para nós, nos mínimos detalhes, a sua lei para a gente obedecer. Ou você obedece ou não. Jesus foi lavar o pé dos discípulos e Pedro disse: o meu pé jamais. Jesus disse: então você está fora. Aí Pedro disse: não. Então tá bom, lava as pernas, lava a orelha, lava a cabeça, lava o braço, lava tudo. Jesus disse: quem já tomou banho só precisa lavar o pé. Então Jesus disse: sim, senhor. Depois que terminou toda aquela reunião, aquela ceia, tudo direitinho, Jesus chega no ouvido de Pedro e diz: Pedro, hoje você não sabe, mas amanhã você vai saber. Então, às vezes Deus te dá uma ordem e você fica questionando. Meu irmão, Ele não vai explicar para você, ou você confia ou não. Se você confia, você obedece. E lá na frente você vai dizer: puxa, como Deus é sábio, como Deus é maravilhoso. É mais do que você imagina. Então, meus irmãos, é isso. Davi não escolheu ser rei, não. Davi estava cuidando lá atrás das malhadas, cuidando do rebanho do seu pai. Aliás, quando foi na hora de consagrar o rei, o pai dele nem trouxe ele, só levou os irmãos dele, os mais velhos, os mais bonitos. E aí, quando o Samuel foi ungir, foi escolher um daqueles mais bonitão, e o Espírito Santo disse: o que você está fazendo? O que você está fazendo? Esse aqui me parece eu não atendo para isso não, viu, Samuel? Eu não fico olhando para a beleza de ninguém. Nenhum desses vai ser consagrado. Não está aqui. Aí o Samuel falou para o pai dos meninos: você não tem mais nenhum filho, não? Tem um rapazinho aí. Como assim? Davi está lá cuidando do rebanho. Ninguém vai sentar para comer nada enquanto não chegar o menino. Lá vai a turma correr atrás do Davi, arrumar uma roupa diferente, passar uma água no rosto, porque o profeta está lá chamando você. Quando o Davi chega, o Espírito Santo diz: é isso aí. Daí eles ungem Davi rei de Israel. Amém? Vai para o trono? Não, vai para a caverna, vai para o deserto, vai para a floresta. Por que tem que ir para a floresta, para o deserto, para a caverna de Adulão? Para não morrer. Porque depois que Saul descobre que ele foi escolhido por Deus para ser rei no lugar dele, Saul persegue Davi para matá-lo. O Salmo 27 é o pano de fundo dessa vida. 13 anos de muita luta, de muita calúnia, de muita falsidade. Davi inocente, mas ele foge, e tudo aquilo foi usado por Deus, muito parecido com o que aconteceu com José, para ser o primeiro ministro do Egito.
muito parecido, aconteceu com Davi também. Ele foi o maior rei de Israel. Jesus, filho de Davi, esse é um título do Messias. Então, meus irmãos, o pano de fundo dessa perseguição é o Salmo 27. Quando escreveu o Salmo 27, Davi provavelmente já era rei, mas ele passa para essas letras aqui, para essa composição poética, o que ele sofreu. Então, do versículo 1 até o versículo 3, que é a primeira parte, Davi fala todo o terror, todo o medo, todo o pavor da morte que ele sofreu durante todos esses anos. Tem uma parte daqui, dessa perseguição, que Davi diz que estava a um passo da morte. Ele estava escondido. Se ele movesse qualquer coisa, estava morto. Um passo da morte. E aí, Deus falou ao meu coração, porque nós estamos cercados, meus irmãos, pelo coronavírus, que é um vírus mortal. Todos os dias nós estamos vendo pela TV quantas pessoas estão morrendo, só no Brasil, fora no mundo. Há poucos dias chegou 500 mil pessoas. Então, meus irmãos, nós não sabemos onde está esse perigo oculto, nesse tempo de adversidade. Então Deus falou ao meu coração que a gente está vivendo algo semelhante. Por isso que eu e você estamos cercados por muitas circunstâncias ruins, e elas se formam em redor do cristão fiel também, porque muitos servos de Deus e servas de Deus também estão morrendo nessa pandemia. Meus irmãos, e a maioria dessas situações que são causadas por várias circunstâncias, são potencializadas pelo mundo sem Deus. Por quê? Porque os meios de comunicação passam um terror para nós, e aí nós ficamos com medo de sair de casa. Além disso, tem a opressão demoníaca. Tem pessoas que não vêm para a igreja porque têm medo de se contaminar. Mas eu já conheci 2 pessoas que foram contaminados fora da igreja, porque eles ficaram com medo de vir para a igreja. Um era pastor, é pastor, e ele foi dar o seu testemunho pedindo perdão. Senhor, eu não vim na igreja para não me contaminar. Aí eu fui contaminado. Então eu comecei a pedir a Deus socorro, perdão. Deus me curou, eu estou aqui de volta. Eu não conheço nenhuma pessoa que foi contaminada na igreja, até hoje, nenhuma. A gente tem o distanciamento, tem todas as precauções, mas além disso nós temos a presença do nosso grande Deus. Tudo é uma questão de fé, meus irmãos. Nós temos que pensar nisso, porque se nós ficarmos amedrontados, encurralados, a gente não vai fazer a obra de Deus, não vai cumprir a vontade de Deus. Todo mundo tem medo, mas aquelas pessoas que são encorajadas pelo Senhor são as pessoas que enfrentam. A maioria dos médicos e enfermeiros e pessoas que trabalham em hospitais não são cristãos, mas eles vão lá para enfrentar isso. E eu e você que temos o Senhor, temos o Espírito Santo, por que ficamos tão amedrontados, como aquele cara do Facebook que fica fazendo assim, ó? A gente tem medo, meus irmãos, mas o Espírito Santo nos encoraja. O que é coragem? Coragem é a capacidade de controlar o medo. Então você vai assim, mesmo assim você vai assim. E o Senhor diz, não tenha medo, eu estou com você. Aqui, nesse texto, Davi fala sobre o medo várias vezes. Meus irmãos, o medo é um inimigo perigoso, porque o medo, junto com a dúvida, gera incredulidade. E incredulidade é aquilo que não pode haver no crente. Crente incrédulo é uma contradição. Porque a Escritura diz, seja crente e não incrédulo. E a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo no reino de Deus é movido por fé. Então, meus irmãos, eu e você precisamos entender isso. A Bíblia diz que nós temos que olhar para Jesus em momentos como esse, olhando firmemente para Cristo, autor e consumador da fé. Olhando firmemente. Por que firmemente? Porque tem muita distração, muita coisa tentando tirar a gente do foco. Então, dar atenção para os problemas, perseguições, limitações, fraquezas, somente nos fará perder a batalha. Por isso o salmista Davi, no momento de grande aflição,
declarou sua confiança plena em Deus. No Salmo 27, o rei Davi revela, meus irmãos, entre outras coisas, que em Deus estão as bases da nossa resistência aos males da vida. Não há nenhuma garantia que depois que o coronavírus for derrotado, não vai vir outra coisa. Não existe garantia, pelo contrário, existe garantia que vai vir coisas piores. Por que eu estou falando isso? Porque nós estávamos acostumados com a dengue, com a chikungunya, com a zika, com o H1N1. Nunca se viu tanta epidemia como nesses últimos tempos. Mas o coronavírus segurou a onda, chamou a atenção, chocou todo mundo, sim ou não? Mas esse é o tempo, irmãos, o tempo da vinda do Senhor. E o tempo da vinda do Senhor será marcado por guerras, terremotos, por epidemias, pelo crescimento do pecado. O crescimento do pecado. Todos nós estamos sendo chocados com essa situação que o mundo vive. Querem fazer a gente engolir a homossexualidade como uma coisa normal. Eles não respeitam a nossa opinião de ser contrário, de homem casar com mulher, mulher casar com homem. Está certo isso ou não? Está certo, isso é o natural. Mas agora estão tentando fazer a gente aceitar o que não é natural. Eu não sei você, mas aquelas músicas que os jovens ficam ouvindo nos rádios, no carro, bem alto, o carro se arrastando no chão assim, porque eles abaixam a roda, se arrastando, eu digo, gente, o que é isso? O que é isso? É um terremoto? Passa perto de outro carro, até o alarme, isso não é música. E os caras saem de lá, mó da hora, né? O que eles estão querendo dizer? Que as coisas ruins é boa, que as coisas amargas é doce, que as coisas feias é bonita. Esse é o tempo. Então, meus irmãos, diga assim: em Deus está a minha vitória sobre o mal. É verdade, Ele nos encoraja e nos dá estabilidade. O versículo de 1 a 3, Davi fala sobre o medo 3 vezes. No versículo 1, ele diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Versículo 3, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Ele está falando de uma coisa comum a todos nós. Mas o que me chama a atenção são as 3 declarações que o rei Davi faz no versículo 1. Ele diz assim, pelo fato de Davi estar sob ataque, e todos nós também estamos sob ataque. Ele diz no versículo 6, ele diz assim, os meus inimigos me cercam. No versículo 11, estão espreitando, estão na espreita, estão escondidos. No versículo 12, respiram crueldade contra mim. Esses são exemplos dos ataques que Davi estava sofrendo. Estas expressões nos servem como figuras, irmãos, para inimigos invisíveis, mas muito reais. E que esses inimigos criam uma atmosfera de medo para tentar roubar a nossa confiança em Deus. Mas a semelhança de Davi, nós também devemos recitar, declarar as verdades eternas da palavra de Deus, que vão nortear a nossa esperança e a nossa vitória no caos. Primeira declaração de fé de Davi diante das lutas e dos inimigos invisíveis: o Senhor é a minha luz. Ele diz, essa é a primeira declaração de fé. A Bíblia diz que Deus nos concede luz. Luz quer dizer direção, conselho, orientação de todo tipo. Ficar nas trevas é ficar na ignorância, ficar sem direção, sem conhecimento,
sem entendimento das coisas. Ontem nós falamos aqui, na palestra de ontem, que Jesus diz assim: se o teu olho for bom, todo o teu corpo estará iluminado, mas se o teu olho for mau, então o teu ser estará em trevas. Aí ele diz: mas se a luz que existe em ti for trevas, que grandes trevas serão. Mateus capítulo 6, versículo 22. Observe que ele diz: se a luz que há em ti for trevas, ele está dizendo, se o entendimento que você tem acerca das coisas não for correto, você está numa enrascada. Porque luz fala de compreensão, de entendimento das coisas. E Davi está dizendo: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha luz, Ele é a própria luz. Por isso o salmista não temeria, ainda que andasse pelo vale da sombra e da morte. Deus é a sua referência, porque se nós vamos usar a luz como uma referência, Deus é como um farol num dia de tempestade. O mar está revolto, a embarcação está sem direção, mas quando vê aquele farol no horizonte, então o marinheiro fica feliz, porque ele já sabe qual a direção para chegar no porto seguro. Então ele está dizendo: no tempo de adversidade, Deus é a minha referência, Ele é o meu farol, Ele me anima, Ele traz ânimo para mim, Ele traz alegria, Ele aquece o meu coração. Então você pode procurar muitas figuras a respeito da luz, é tudo isso. Em seguida, o rei Davi declarou: o Senhor é a minha salvação. Para o salmista, Deus não apenas dava salvação, era a salvação em pessoa. A palavra salvação no hebraico é Yeshua, e Yeshua é o nome hebraico de Jesus, e se refere principalmente aos atos de Deus de ajudar, de auxiliar, de socorrer em momentos de tribulação. A palavra Yeshua é sinônimo de livramento, vitória, libertação, preservação de perigos e de qualquer sofrimento ameaçador. No Antigo Testamento, a palavra salvação está mais ligada a livramento e vitórias em tempos de guerra do que mesmo salvação ou vida eterna. A terceira declaração de Davi no tempo de adversidade é a seguinte: o Senhor é a fortaleza da minha vida. Existem dois possíveis sentidos para essa expressão. Primeiro, Deus é a fonte de forças, de resistência do salmista. É dele que vem a força, a graça necessária para vencer as lutas do dia a dia. Ele é a fonte de onde vem a força para eu vencer. Segundo, Ele é o lugar de segurança, onde eu e você podemos nos abrigar no dia de tempestade. Então Ele é a fortaleza, Ele é o abrigo, é o lugar que a gente se defende da tempestade. Esses são dois possíveis interpretações. Seja como for, para o salmista, no Senhor o medo é derrotado. Por isso o salmista declarar: de quem terei medo? A quem temerei? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É o que ele está dizendo aqui. Então, gente, todos nós estamos vivendo esse tempo de adversidade, mas aqui está uma receita para você. Quando estiver passando por lutas e grandes dificuldades, faça como Davi, diga assim: Deus é a minha luz, Ele vai me orientar, Ele vai dizer para onde eu tenho que ir. Deus é a minha salvação, Ele vai me conceder livramento, porque Ele é socorro bem presente nas tribulações. E por fim, Deus é a minha fortaleza, é de onde vem a força que eu preciso para vencer mais essa luta. A segunda verdade que eu percebo nesse texto está no versículo 2, porque quando Davi escreve este salmo, tudo isso já tinha acontecido. Então isso é escrito como algo que já foi feito.
Então ele diz assim no versículo de número 2: quando os maus, os meus inimigos me atacam e procuram me matar, eles que tropeçam e caem. Então, quando Davi escreve isso daqui, ele está falando de coisas que já foram feitas, que Deus já deu para ele o livramento. Então, eu acho muito interessante isso, né? Sabe por quê, meus irmãos? Porque às vezes a gente esquece de coisas que Deus já fez para nós no passado, e aí ficamos apavorados no presente. Mas a lembrança de bênçãos recebidas no passado deve renovar a esperança no presente, porque o nosso Deus é aquele que nos livrou, é aquele que nos livra e é aquele que nos livrará. Não sei se você sabe, mas quando o povo de Israel estava longe de Deus e as coisas estavam dando tudo errado para eles, um dia eles vieram procurar o profeta Samuel. E disse: Samuel, ore por nós, estamos em grande aperto. Então Samuel diz assim: eu vou orar se vocês pegarem todos os ídolos de vocês e jogar tudo fora e servir somente ao Senhor. Então eles falaram: nós faremos isso. Então eles juntaram todo aquele monte de ídolo, pôs fogo, jejuou, e aí a Bíblia diz que o profeta orou ao Senhor, e o Senhor disse: vocês vão ter vitória sobre os filisteus. Aí eles foram na luta, porque os filisteus vieram para guerrear contra Israel, e quando Samuel estava oferecendo um holocausto, olha como a importância da oferta, né? Oferecendo para Deus um cordeiro tenro, diz o texto. Então o Senhor trovejou sobre os filisteus. Imagine, meus irmãos, chover, tempestade, raio, só no inimigo. Aí os inimigos falaram assim: o Deus de Israel está contra nós. E o resultado foi que Israel derrotou os filisteus. Quando eles estão voltando da batalha, eles percebem que Samuel construiu um monumento e colocou um nome naquele monumento. 1 Samuel 7, versículo 12. O nome: Ebenezer. E o texto diz: Ebenezer, vírgula, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer significa pedra de ajuda, pedra de socorro. Quando aqueles líderes de Israel voltam felizes porque ganharam a guerra, Samuel diz assim: gente, eu já sou velho e logo vou partir para o Senhor, mas esse monumento que eu levantei para vocês aqui vai ser uma testemunha que o mesmo Deus que ajudou vocês hoje vai ajudar amanhã, e depois da manhã, e depois da manhã, e depois da manhã, porque Ele é pedra de ajuda, pedra de socorro, e lugar de abrigo, lugar estável, seguro. Por isso ele diz: até aqui nos ajudou o Senhor. O que quer dizer isso? Até aqui quer dizer que a história não acabou ainda. Ele ajudou até aqui, vai continuar ajudando daqui para frente, se você fizer dele a tua pedra de socorro e de ajuda. Então o versículo 2 diz para mim a grande verdade, que Deus é o mesmo hoje, ontem e será para sempre, o mesmo. Então a lembrança de bênçãos recebidas de Deus no passado fortalece a nossa confiança nele no presente. Tá certo, meus irmãos? A Bíblia diz assim, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Isso quer dizer que o Senhor não fica sujeito a mudanças causadas pela passagem do tempo. Se tem uma coisa que a Bíblia fala a respeito da natureza de Deus, ela chama-se imutabilidade. Deus é imutável. Deus não muda com o tempo. Deus não precisa mudar. Eu e você precisamos. Diga: eu vou melhorar. Todos nós tínhamos que usar uma placa no pescoço, escrita assim, em obras: vou melhorar, perdoe os transtornos. Esse é o objetivo, né? Precisamos melhorar, mas Deus não tem nada disso com ele, não. Ele é perfeito, ele não tem para onde crescer, não tem para onde melhorar. Amém, Jesus? Quando Davi usa a expressão malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores,
está na verdade emprestando uma figura, meus irmãos, das feras selvagens e impiedosas que representavam os seus inimigos. Em outras palavras, ele está falando dos inimigos que todos nós temos, que são espirituais, os demônios. Eles armam ciladas para nós. Então, meus queridos, entenda uma coisa: nossa confiança tem que estar no Deus Todo-Poderoso. É Ele que vai vencer as nossas batalhas. Ontem o pastor falou aqui sobre isso, né? Que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anular sofismas e derrubar toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e leva cativo todo o pensamento sujeito a Cristo. Paulo diz: não lutamos contra a carne nem o sangue, mas contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Lutamos contra demônios que são organizados, principados, potestades, dominadores e forças espirituais da maldade. Eles são generais, coronéis, são muito organizados, até chegar nos soldados. E eles que espalham a maldade no mundo. Se o diabo pudesse, destruiria você num estalar de dedo. Ele não faz isso porque Deus guarda a sua vida, porque Deus protege eu e você, né? Deus é a nossa proteção. Então, meus irmãos, no dia ou no tempo da adversidade, Deus não permitirá que o mal prospere sobre o justo. Diz o versículo 2: no passado, no presente e no futuro, eu e você estaremos guardados, sempre estivemos, estaremos e sempre estamos e estaremos guardados pela mão de Deus. Ele diz lá no livro de Zacarias, capítulo 2, versículo 5: eu serei ao redor de vós como um muro de fogo intransponível. Meus irmãos, a terceira e última parte desse salmo está no versículo 3. Ele diz o seguinte: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. O que esse texto quer dizer? Que o nosso coração firmado em Deus é a condição ideal para vencer as lutas. O coração firmado em Deus é a condição ideal para vencer as dificuldades, as batalhas do dia a dia. Para Davi, as experiências e livramentos de vitórias que Deus tinha dado para ele no passado fortaleciam a sua convicção de que seus inimigos seriam novamente derrotados. Por isso ele declarou: ainda que um exército se acampe contra mim, eu não vou ter medo. Então, com isso nós observamos mais um princípio eterno para a vitória em tempos de guerra: confiar em Deus e descansar nele. O Salmo 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo fará. Então é isso, esse é um princípio, meus irmãos. A confiança do salmista em Deus era a base da sua resistência às lutas. Por isso ele empenhava em buscar e desfrutar da presença de Deus o tempo todo. No versículo 4 ele diz: tem uma só coisa que eu desejo, e eu vou buscar, que eu possa morar na casa do Senhor. Quando ele fala da casa do Senhor, está lembrando do tabernáculo que está lá em Siló. Lá no tabernáculo de Siló, que foi depois transferido para Gibeão. Lá em Siló, onde ficava o santo e o santíssimo lugar, onde estava a arca da aliança, representando a presença de Deus. Ele está pensando na presença de Deus. Meus irmãos, a nossa fé em Deus aumenta quando nós usamos a fé. Passamos lutas e tribulações, mas essas lutas fazem parte do nosso aperfeiçoamento. E quando nós demonstramos fé em Deus na hora da luta, elas são fortalecidas. Você sabe como que a nossa fé pode aumentar? Ela também pode diminuir. A fé pode aumentar e pode diminuir. A fé aumenta por três maneiras. Primeira maneira, Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra, a tua fé aumenta, se fortalece, se robustece. A segunda forma de você ter a fé aumentada é quando usa, quando tem oportunidade de usar.
A Bíblia diz que Jesus foi atravessar o mar da Galileia para libertar um homem que tinha 6.000 demônios. Mas aí a Bíblia diz que houve uma tempestade de repente, provavelmente produzida por demônios. Mas Jesus dormia na polpa do barco, olha só, na parte traseira. Estava dormindo, cochilando, com um travesseiro, né? Diz a Bíblia. Então aquela tempestade começou a jogar água dentro do barco. Então os discípulos ficaram com tanto medo que eles acordaram Jesus e fizeram a seguinte pergunta: Mestre, não te importas que morramos? Acorda, mestre. É como se ele falasse assim: o senhor não está nem aí com a nossa luta, não é? Não vamos morrer. Meus irmãos, isso aí beira a blasfêmia. Isso é uma coisa horrorosa que uma pessoa pode pensar sobre Deus, né? Que quando você está passando luta, Deus não se importa com as suas lutas. Então Jesus desperta, repreende o vento e o mar, e aí diz para eles: homens de pouca fé, por que vocês são tão medrosos, tão covardes? Por que não tendes fé? Olha o que Jesus está dizendo: a hora que vocês precisam demonstrar fé, vocês falam uma barbaridade dessa, que Deus não se importa com a luta de vocês. Isso é uma blasfêmia. Então Jesus chama a atenção deles dizendo: por que que vocês são tão tímidos, tão covardes? Porque não tendes fé. Porque é na hora que você passa a luta que você demonstra fé, confiança em Deus, não é? Então quando você usa a tua fé aumenta. E a terceira forma de aumentar a fé é quando você encoraja a fé de outra pessoa. Sabe, a pessoa vem e fala: está tão difícil, não sei. Aí você diz: meu filho, Deus proverá. Tira os olhos da tempestade, põe os teus olhos em Deus, na fidelidade de Deus, nas suas promessas. Aí a pessoa diz: puxa, que bom, obrigado. Aí a fé dele aumentou e a sua mais ainda. É assim que a fé aumenta, irmãos. Está certo? Quem está comprometido em aprofundar sua intimidade com Deus nunca vacila nas horas difíceis, está perto dele. A Bíblia diz: ele não tem medo de más notícias, porque o seu coração confia totalmente no Senhor, e ele tem uma base firme para a sua vida. Por isso não tem medo de seus inimigos. O seu coração está seguro. Ele sabe que Deus o ajudará a vencer os seus adversários. Isso está no Salmo 112, versículos 7 e 8. Davi sabia que não havia como escapar das guerras. Não tem como escapar. Jesus nunca disse para ninguém: no mundo talvez tereis aflições. Na verdade, essa foi a última palavra de Jesus antes de ir para a cruz. João 16, 33. E ele disse: no mundo passais aflições, mas tenham bom ânimo, no mundo passais aflições. Portanto, é a fé em Deus que dissipa e derrota o medo. Nós estamos falando sobre o medo. O medo foi o primeiro sentimento ruim que atingiu o coração do homem depois do pecado. Quando Adão pecou, Deus falou: Adão, onde você está? Ele disse: eu me escondi. Por que você fez isso? Porque tive medo. Primeiro sentimento ruim, Gênesis 3, versículo 8 até o versículo 10. Então, como que a gente vence o medo? Nós vamos vencer o medo por meio da fé em Deus, da confiança em Deus. A Bíblia diz: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Provérbios 24, 10. O medo consegue minar nossas forças e também resistência, mas em Deus nós somos encorajados. Por isso ele disse para Josué: sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde queres que andares. Você sabe o que significa a palavra coragem? É a capacidade de controlar o medo. Todo mundo tem coragem. O corajoso, ele vai mesmo tremendo. Ele também tem medo, mas ele controla o medo. Quando Jesus estava andando sobre o mar, os discípulos viram Jesus, mas só um teve coragem de pôr de pôr o pé na água. Amém?
mas só um teve uma experiência de andar sobre a água. Então os outros recuaram, né? Ficou na zona de conforto, na zona de segurança, mas um botou o pé. Tá firme. Segundo alguns estudiosos, Pedro andou 10 metros. De repente ele tirou o olho de Jesus, os olhos de Jesus, e as ondas começaram a vir para cima dele, o vento, e o Satanás falou assim: aqui é fundo, 44 metros. Aí ele fundou 1 metro de distância de Jesus, e Jesus disse: vai, seu homem de pouca fé, toma mais um caldo, mais outro caldo agora, terceiro caldo, vem aqui. E aí ele volta todo molhado com Jesus para o barco. Meus irmãos, às vezes a gente tem que arriscar, não é? Vocês estão num lugar maravilhoso aqui porque alguém teve coragem de arriscar. Deus dá aquela porção de fé para você dar o primeiro passo, depois mais outro passo, e assim. Bom, eu quero finalizar dizendo o seguinte: o Salmo 27 ataca bravamente uma das armas mais letais que o inimigo usa contra nós, o medo. De fato, as várias formas de medo são como uma sombra que tentam nos impedir de prosseguir na vida cristã com firmeza e segurança. Mas se o Senhor é a sua luz, se o Senhor é a tua salvação, então você não deve ter medo de nada. O que você deve fazer é aprofundar dia a dia a sua intimidade com Ele, pela oração, pelo louvor, pelo culto racional, porque é o que aparece aqui, no versículo 8 ele chama a gente para orar, no versículo 6 ele vai oferecer sacrifícios de louvor e adoração, e no versículo 4 ele lembra do culto racional. Isso tudo são formas de fortalecer a nossa devoção a Deus. Vamos ficar de pé agora para orar? Diga assim comigo: Deus, eu sei que a luta continua, um desafio de cada vez. Me ajuda a prosseguir confiando na tua providência, me apoiando no teu poder, na tua fidelidade, na tua graça. Ajuda-me a vencer o medo dia a dia, em nome de Jesus. E eu te peço, põe a mão no seu coração que eu vou te abençoar agora. Santo Deus, aqui está o teu povo, e eu quero pedir uma bênção especial para cada pessoa que está aqui hoje. Senhor, que ela possa voltar para casa e ter uma semana vitoriosa na tua presença. Se tem alguma pessoa enferma, Senhor, no seu corpo, se tem alguma pessoa ansiosa, preocupada por alguma coisa que tem que ser feita durante a semana, Senhor Deus, derrama agora o bálsamo de paz, o bálsamo de tranquilidade desse coração. Ó Deus, a certeza que tudo está sob controle, que o Senhor está no trono, que o Senhor não perde o controle de nada, nem do tempo e nem do espaço. Meu Deus, eu peço uma bênção para o teu filho, para a tua filha que está aqui, em nome do Senhor Jesus, sobre a vida deles, sobre a sua família. É a minha oração agora, em nome de Jesus. Diga amém. As palmas para Jesus, meus irmãos.